Bem-vindo ao Teologia em Debate. Aqui você acompanha os cortes mais impactantes das discussões teológicas no Brasil. Quer crescer no conhecimento da fé, entender mais sobre doutrina, Bíblia e tradição cristã? Então se inscreve agora, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que rola por aqui. Vem com a gente para mais um corte revelador. Que os filhos de Deus, existem várias posições em torno de quem realmente eram os filhos de Deus em Gênesis 6:2. Eu defendo que não eram seres angelicais. Inclusive eu chamo essa posição de posição mitológica, porque você não tem nenhuma passagem bíblica que diga que ali são anjos. Eu defendo que são seres humanos, mas não anjos. Não seres angelicais. Não seres angelicais. Não existe contexto, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para defender. Não existe um texto, não existe um versículo que diz. Que diga que os anjos mantiveram relações sexuais com as mulheres. Você não tem no Antigo e você não tem no Novo Testamento. Isso não existe. Não existe. Não. Já o pastor César Cavalcante, que está do meu lado esquerdo, do lado do coração, que é meu amigo, irmão querido, é uma mansão da fera, né? Pro meu lado, pelo menos. Você defende, eram anjos, pastor Elias e ouvintes da Rádio Musical. É isso, pastor César? Bom, é isso que eu vou defender. Sei que a minha posição não é majoritária e sei que também não estamos defendendo um assunto salvífico ou importante na salvação, né? Ninguém não precisa considerar herege quem pensa o contrário ou uma heresia de perdição. Pelo menos isso os principais teólogos entendem assim. Nós temos na história da igreja grandes vultos da teologia que entendiam ser a linhagem de Sete, como o pastor Elias pensa. E ele não falou linhagem de Sete, ele falou seres humanos. Mas ele vai defender humanos, que é a linhagem de Sete. E que fica até mais prático para o ouvinte dizer que são seres humanos. E outros grandes teólogos que entendiam que eram anjos. E mesmo assim, um não desconsiderava o outro como irmão. Essa é a minha primeira palavra aqui. Sobre a palavra do pastor Elias dizendo que não tem um texto, o texto de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. O primeiro versículo 6 e o 7, tá? Perdão, o versículo Judas 1:6. 1:6. Perdão. Então, os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como eles, falando dos anjos. Então ele está dizendo que Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição igual os anjos, indo após outra carne. Então, só respondendo que na Bíblia não fala sobre anjos tendo relação, fala sim, está aí no texto claramente, capítulo 1 de Judas, versículo 6 e versículo 7, para a gente começar a nortear esse assunto. Ou seja, já contrariou aí o pastor Elias, que falou, não tem nenhum versículo que dá base a isso. Então, tem um, né? Explicando, porque há uma preocupação minha muito grande em comunicar, principalmente, eu sei que tem pastores nos ouvindo, mas eu sei da maciça audiência da Rádio Musical, onde tem gente que não tem domínio sobre o assunto, biblicamente falando, e tem muita curiosidade e quer muito aprendê-lo. Então, segundo o pastor César, esses anjos são anjos que se relacionaram com seres humanos. É isso, pastor César? O anjo deixa o seu estado original. Explique isso de maneira mais clara para quem está ouvindo e não tem domínio do assunto. Esses anjos que o senhor defende de Gênesis capítulo 6 são seres angelicais que se relacionaram sexualmente falando com seres humanos. Tá, mas aí eu vou ficar duas vezes com a palavra. Não, só para ficar claro, é isso. O texto de Judas 1, versículos 5 a 7, especialmente o 6 e o 7, diz que os anjos, ali não fala filho de Deus, fala anjos, os anjos, assim como Sodoma e Gomorra, cometeram imoralidade sexual indo após outra carne. Está claramente no texto. Certo. É difícil negar esse texto, entende? O meu trabalho agora, eu só citei esse texto porque Elias falou, não tem nenhum texto onde fala que anjo tem relação. Você já quis dizer tem. Então tá aqui o texto. Tem. Agora, o meu trabalho na sequência de ouvir o pastor Elias é tentar sintonizar esse caso com Gênesis 6. Entendi. Pastor Elias, e aí?
É muito interessante a certeza absoluta com que o pastor apresenta esse texto. Mas ele precisa ser feito aqui, pastor César, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, uma exegese. E parece-me que foi feita uma exegese, uma pressuposição, uma conjectura, e ele impôs ao texto aquilo que o texto não diz. Inclusive, é um próximo livro que nós estamos lançando. Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso que ele está dizendo. Eu vi essa propaganda do livro que o E senhor vamos fez. dizer o porquê. Porque texto sem contexto gera pretexto que gera cabresto. E um versículo ele não pode ser isolado do seu texto e nem do seu contexto. Vamos para Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nada tem a ver com isso que o pastor César acabou de dizer. Vamos lá para o texto? Vamos lá. Esse texto não começa com versículo 6 e 7. Esse versículo começa com versículo 3 e 4 e 5. Versículo 3 diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que Judas ele tem um objetivo de falar sobre soteriologia, mas ele acaba vendo uma necessidade premente de enveredar o seu assunto para a apologética cristã, que, diga-se de passagem, ocupa 2/3 do Novo Testamento. Apologética é a defesa da fé. A defesa da fé. Agora, no versículo 4, ele vai denunciar o que é que está acontecendo, o problema. Vamos lá. Primeiro, versículo 4. Porque se introduziram alguns, ekeinos no grego, introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo. Vamos ver as características? Primeiro, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Primeiro ponto. E negam a Deus único e dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Olha, então, são homens ímpios. Segundo, convertem em dissolução a graça de Deus. E terceiro, negam Jesus. Negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, 3 pontos ele vai mostrar agora. Agora, no versículo 5, ele quer fazer uma aplicação. Mas quero lembrar-vos, veja aqui que aqui a gente chama isso de parêntese. É como se eu estivesse tratando deste assunto sobre a suposição dos anjos e depois falar, Irmiarro, inclusive, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são servidores. Isso aqui eu saí do assunto para poder... Uma observação e depois eu volto. O que é isso? Isso é um parêntese. Tá. Você está me entendendo? Claro. Então aqui ele vai abrir um parêntese. Então ele trata dos 3 pecados destes homens desviados, ímpios, que inclusive nós vamos encontrar um paralelo em 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 até os demais versículos, que os pecados destes são os mesmos, porque estas 2 epístolas estão conectadas. Então aqui tem um parêntese, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, o primeiro ponto, incredulidade. Certo. Segundo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo pecado. Certo. Agora ele vai falar do terceiro pecado, que é justamente o que ele denunciou no versículo 4. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas... De modo semelhante, né? Que havendo se corrompido como aqueles, aqueles, que ele disse que é eles, que são os anjos, aqui é que mora o problema dos defensores da posição mitológica, porque aqueles aqui é tutos, de rutos. Esse pronome demonstrativo está falando da pessoa mais próxima, do elemento mais próximo. O elemento mais próximo aqui não são os anjos. E não são os anjos por quê? Porque, como eu disse, do versículo de número 4 até esse versículo, há um parêntese. E o parêntese, esse versículo aqui, esse do versículo 7, vai conectar esse problema com o problema daqueles que pecaram no versículo de número 4. Porque se não for assim, preste atenção, o que nós temos aqui, olha. Porque aqui, se eu disser aqui que são os anjos, porque são os anjos que estão mais próximos, eu vou ter que admitir também o versículo 8, ó. E contudo também esses, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne. Eu tenho que dizer que são os anjos. Rejeitam a dominação.
e vituperam as autoridades. Você vai ver que esses 3 pecados denunciados no versículo 8 são os mesmos que estão no versículo de número 4 e que são 3 pecados denunciados no versículo 5, versículo 6 e início do versículo 7. Aí, se eu for admitir que são os anjos, eu vou ter que admitir outro problema. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Aqui, o anjo fofoqueiro. E naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ainda eu vou ter que admitir que o versículo 11 também fala deles. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Nossa. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, anjo correndo atrás de dinheiro. Eu vou parar por aqui para que não monopolize o tempo, mas Entendi. essa exegese feita pelo pastor César, ela é manca e carente de exegese. E aí, pastor César? Bom, o que eu vou dizer depois dessa fala do pastor Elias, né? Uma pessoa bem alfabetizada em português sabe a diferença nessa construção gramatical do que é um sujeito oculto, que acontece no texto, e acho que ele não pode negar, porque é sujeito oculto, tá lá, e também a diferença de estes e aqueles. Tá. O pastor Elias sugeriu um parênteses que não existe no texto. Esse parênteses, ele é uma suposição dele. Não tem esse no texto. Quando a gente lê uma Bíblia traduzida para a nossa língua em português, às vezes tem parênteses. Porque os parênteses, especialmente no texto do Novo Testamento, aliás, somente no texto do Novo Testamento, é porque ele vai apresentar uma fala, uma frase, ou uma palavra, ou uma frase completa, advinda de outra família de manuscritos. E o pastor Elias sabe disso. Aqui não tem parênteses. Aqui não tem colchetes. Não é verdade. Como, por exemplo, naquele famoso texto do tanque de Betesda, Isso, tem colchete isso. lá. Então não é honesto falar que tem aqui um parênteses, tá? Não é verdade. Esse abrir parênteses foi uma suposição... Esse parênteses que ele está falando é teológico, enfim, ele está entendendo esse parênteses. Mas eu vou responder ao Elias de trás para frente. Quando ele diz assim, até de forma jocosa, né, que então o anjo está fazendo isso, o anjo está fazendo aquilo, porque ele vai para o versículo 8 e diz assim, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, é só, vamos lá, o versículo 7 fala... assim como Sodoma e Gomorra, ele fala dos anjos caídos no versículo 6. Os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, estão presos. Ok. No 7 ele fala assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se entrega à prostituição como aqueles aqui é sujeito oculto. Obviamente aqueles anjos. Aliás, e é de conhecimento do pastor Elias, algumas versões da Bíblia em português trazem como aqueles anjos. Então não é uma interpretação minha apenas. É uma interpretação de tradutores da Bíblia. Isso chama sujeito oculto. É gramática elementar do português. Como na NVI está, de modo semelhante a estes... Isso é gramática elementar do português. Enfim, ele está fazendo uma referência ao objeto mais próximo, que no caso aqui são os anjos. Aí ele quer dizer que no versículo 8, quando fala estes da mesma sorte... Aí ele está dizendo, isso aqui também faz a relação aos anjos? Não, pastor Elias, vamos lá. Ele está fazendo uma construção gramatical onde ele separa estes e aqueles. Aqueles, ele está falando dos anjos, é óbvio no texto. Se chama sujeito oculto e alguns tradutores da Bíblia vertem como aqueles anjos. E quando no versículo 8 ele fala aqueles, ele está falando daquele que está um pouquinho mais distante, aquelas pessoas das quais você falou. Então isso, qualquer pessoa que lê em português, que conhece a noção básica da gramática do português, vai ler da seguinte forma, como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. Eu concordo com tudo que ele falou até o versículo 7. O 8 que complicou. Então acabou o debate. Se ele concorda com tudo, acabou o debate. Acabou. Eu disse que eu concordo com Não, tudo que você até disse o até 7. o capítulo 7, até o versículo 7. Por quê? Não, acabou. É a minha vez de falar ainda ou não? Não. Então vamos lá. Conclua. Por quê? Ele Já prepara o próximo argumento. Ele começou a ler do outro texto. versículo 3, eu concordo. Ele começou a ler o que ele falou do versículo 4, versículo 5, ok. Só que no versículo 7, ele está desrespeitando a gramática quando aparece o sujeito oculto. É muito claro no texto. Ele fala, não, aqui não é o sujeito oculto. Aqui ele criou um parênteses que não existe. E especialmente quando ele... Eu imagino que é por querer isso. Que no versículo 8, ele está dizendo que
o estes do versículo 8 tem a mesma força, ou se refere à mesma pessoa do aqueles do versículo 7. É a noção básica da gramática do português. Só lendo o verso 7 e o verso 8, eu tô lendo na NVI, tem algum problema para vocês? Ela me favorece e desmente tudo que ele disse. Na NVI tá escrito assim, ó, no 7, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Muito bem. Minha vez? Tua vez, por favor. Eu penso que... O pastor César também falou de forma jocosa, como uma pessoa que conhece língua portuguesa. Eu não conheço, mas eu sou curioso. Parece-me que ele não faz diferença entre os pronomes demonstrativos aqueles e estes. E parece-me também que o senhor está confundindo duas coisas, pastor César, entre o que é manuscrito, parêntese, colchete. Aqui não se trata, quando falamos de parêntese, isso faz parte da língua portuguesa, não tem nada a ver com grego aqui, isso que eu disse. Colchete, isso aqui está nos melhores manuscritos, isso aqui não está escrito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, bem simples. Os parênteses que eu citei são na Bíblia em português, tá? Então, mas você falou de São manuscritos e famílias de manuscritos gregos. Olha o que você trouxe para o texto. Nada a ver esse assunto. Está totalmente alheio ao que nós estamos aqui conversando. Quem trouxe foi você, não fui eu. Não, mas é você que disse. Não, por favor, não se exalte dessa foi maneira. ele que disse. Foi você que disse. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples que... bem básico. Por exemplo, Jesus ia indo para a casa de Jairo. Tá? Certo. De repente, no meio do caminho, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue. A mulher aparece. do fluxo de sangue. Então, veja que quem está falando do assunto está falando sobre a ida de Jesus para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho ocorre que a mulher do fluxo de sangue aparece. O autor interrompe este assunto para tratar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas quando o assunto é tratado, o que ele volta a fazer? Novamente falar sobre o Volta caso. para a história de Jairo. História de Jairo. É o que acontece aqui. Jesus está, ou melhor, o Judas, inspirado pelo Espírito Santo, está falando sobre um assunto que ele devia combater, que era uma heresia gritante. Que esses 3 grupos de falsos profetas, pseudodidáscalos e pseudoprofetas, estavam apresentando aqui. E ele denuncia os 3 pecados. Agora, para mostrar que esses pecados não ficariam sem punição e que receberiam o justo castigo, o que ele vai dar exemplo? Exemplo daqueles que saíram lá do Egito. O exemplo, por exemplo, aqui, olha, no versículo de número 5. Ó, o primeiro exemplo que ele vai apresentar no versículo 5 está aqui. Mas quero lembrar-vos, agora ele abriu um parêntese. Eles cometeram esse pecado, mas eu quero dizer para vocês que não ficarão sem punição. E a garantia é essa, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu os que não creram, destruiu os que foram incrédulos, que ficaram prostrados no deserto. Segundo juízo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão, e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, segundo juízo, que inclusive, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, vai mostrar. Agora, o terceiro problema, assim como, ou seja, da mesma sorte, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, qual foi a corrupção ali? Área sexual. Então você tem incredulidade, você tem rebelião e você tem pornografia. Tá certo? Ou pornós. Se corrompido como aqueles, esse aqueles é que é o problema. O pronome demonstrativo aqui não é aqueles, pastor César. O senhor tem acesso ao grego? Dá uma olhadinha, por favor. Eu abro esse espaço para o senhor olhar aí no grego, se aí vai aparecer aqueles ou estes, que é rutos. Por favor. Se a gente fosse ao texto original... É isso que eu estou pedindo para ele fazer. E o pastor César tem um domínio muito grande de hebraico, o quê? inclusive... É estes ou aqueles? Vamos lá. Rutos. Deixa eu colocar aqui que é meu... Achei aqui. Vamos lá. Rutos. Partícula, semelhante, tal. Ele próprio, ela mesma, eles mesmos, ele, ela, o mesmo. Estes. Estes. Tá aqui o dicionário. É estes. Não. Você quer mudar o dicionário agora? Isso. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. A mesma palavra. Não, então, Elias. Vê o versículo 8. Vê o versículo 8. Você terminou sua fala? Posso falar? Não, eu só dei um intervalo para você falar.
Então, mas é que assim, o primeiro que você pediu para ler não tá Aham. dizendo o que você tá dizendo. Mas é. Então, Eu não sei qual dicionário que você está usando, mas o dicionário que você pediu. rutos e rutos é estes. Busque nos melhores dicionários. Então vamos mudar o dicionário. Eu recomendo para você. Vamos mudar o dicionário, E, então. Valeu por assistir até aqui. Se esse corte te abençoou ou fez pensar, compartilha com alguém que também vai curtir o conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo corte. Deus abençoe.